O caixista moderno não quer saber de ver o Xbox melhorar. O Xbox voltar a ser o que era. Um console grandioso, vendia horrores, cheio de exclusivos, jogos de peso. Nada disso. O melhor é tentar ver o PlayStation caindo igual ao console deles. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Oh meu Deus, a semana inteira sem postar vídeos, me perdoem. Mas vocês já sabem o porquê eu não vou mais ficar me explicando. Porém, cara, eu também vou fazer um meia-culpa, velho. Eu não vi, assim, também nada demais que justificasse um vídeo de grandes novidades. Então eu prefiro mesmo fazer 2 ou 3 vídeos na semana só com notícias mais relevantes do que fica aqui só enchendo linguiça, né? Só pra ficar fazendo visualização. Como vocês sabem, né? Começou a rolar uma treta muito grande depois que a Sony anunciou o primeiro jogo dela própria, da própria iniciativa, da própria decisão dela para o Xbox, que foi o caso do Helldivers. A própria Sony é quem é a publisher do game na plataforma do Xbox. Então, dito isso, né, começou a vir uma desconfiança muito grande da galera, inclusive da minha parte. Eu falo isso em todos os vídeos que eu abordo esse assunto, né? Eu não coloco mais minha mão no fogo. Eu posso ter os meus motivos para até acreditar que a gente ainda possa ver um cenário diferente do que é, né, do Xbox com o PlayStation, ou seja, da estratégia da Microsoft, por razões óbvias, e são argumentos muito fortes que eu já apresentei aqui pra vocês. Mas, mesmo com esses argumentos, eu não tenho mais uma convicção, né, de que, pô, estamos livres, leves e soltos, galera, estamos salvos, a mamãe Sônia garantiu para nós. Não, não garantiu. Tanto é que esses dias mesmo a própria Sony, né, tava respondendo a galera aí, parece que é nos e-mails, né, que tava perguntando sobre os jogos exclusivos. E a Sony, ela deu uma resposta que é muito genérica, uma resposta que também não diz muita coisa, né, ela diz apenas que a identidade do PlayStation será mantida, ainda é prioridade dentro da empresa, só que isso também não quer dizer nada, né? Papo de executivo nunca quer dizer grande coisa, a menos que o cara realmente vá lá e fale com todas as letras. E mesmo assim, às vezes você ainda tem que ficar com o pezinho atrás, porque nunca se sabe. Mas isso não quer dizer que não possa haver uma luz no fim do túnel, né? E a gente viu recentemente insiders comentando a respeito desse posicionamento da Sony. E galera, de novo, insider não é um cara que diz a coisa e ela necessariamente vai acontecer, por mais confiável que ele seja. Por quê? Porque planos dentro das empresas podem mudar, né? Podem mudar. Vamos dar um exemplo muito prático disso aqui. Antes de sair o PlayStation 5 Pro, cara, todos os insiders, todos os principais perfis de vazamento estavam indicando, por exemplo, 33 teraflops no PlayStation 5 Pro. E se eles estavam indicando isso com documentos vazados, é porque realmente houve essa intenção a princípio. Não aconteceu, alguns planos mudaram no meio do caminho por parte da Sony, e que só foram revelados ali na última hora, na hora de apresentar mesmo o console. Ou seja, aquilo ali que todo mundo pensava que ia ter, né, que é o Dual Issue lá do RDNA 3, uma das maiores funções do RDNA 3, também teria no Play 5 Pro, e faria sentido, porque a APU dele trabalha com RDNA 3. Mas, porém, contudo, entretanto, o Mark Cerny veio depois e falou, não, realmente, né, a gente viu que o pessoal estava comentando isso, mas essa função, no fim das contas, a gente decidiu tirar, decidiu não colocar porque ia tornar, né, muito difícil ali, né, para fazer os jogos compatíveis entre o PlayStation 5 base e o PlayStation 5 Pro, etc e tal. E isso quer dizer que os insiders mentiram deliberadamente? Não, não quer dizer isso. No último dia 26, aquele insider lá conhecido como Shinobi 602, se eu não me engano, fez uma postagem lá no fórum do Resetero. Já fiz a cobertura completa desse caso aqui com vocês no vídeo anterior, então se você não viu, pausa o vídeo, assiste o anterior pra você entender o contexto do que eu tô falando. Só que é o seguinte, meus amigos, a gente teve uma atualização, pois é. Vocês se lembram, meus amigos, quando lá no ano passado os insiders começaram a falar dos jogos do Xbox no PlayStation? Dentre esses nomes eu lembro aqui de cabeça, né? O Nate the Hate, lembra? Tinha gente que falava que o Nate the Hate inventava fanfic, vocês lembram disso? Canal de Xbox falando isso? There you have it, Indiana Jones and the Great Circle is coming out this December for Xbox Game Pass and PC. Disseram que o Nate the Hate estava inventando fanfic, falavam que insiders não tinham confiabilidade. A gente viu até, né, ex-líder de Xbox, aí, ex-líder caixista falando dos insiderzinhos. Ah, vocês não aprendem, blá blá blá. Principalmente para quem ainda acompanha jornalistas insiders, né? Espero que vocês tenham aprendido a lição de uma vez por todas. Né? Não é possível que vocês vão continuar nessa. Vocês vão, né? Não adianta. Eu já mostrei tanto.
E no fim, o que foi que aconteceu? Todos os insiders estavam certos. Os mesmos jogos que eles falaram que ia sair do Xbox pro PlayStation, hoje já estão ou lançados ou anunciados, com pouquíssimas exceções. E o Nate The Hate foi um desses caras. E aí o que acontece? O Nate The Hate fez uma postagem recentemente falando a respeito, né, dos jogos do PlayStation no Xbox. Só que essa postagem, né, na verdade foi mais uma resposta a comentários ali de usuários interagindo com ele, querendo saber algumas informações. Foi uma resposta que, assim, a galera, né, do Xbox na internet quis pegar e transformar em algo maior do que era. E aí você vê como que é curioso essa hipocrisia que os caras têm, né? No ano passado estavam falando que insider, a palavra de insider não valia nada. Né? São jornalistinhas, são insiderzinhos. Agora insider vale, olha só como vocês são hipócritas pra um caramba, né? Ele diz o seguinte, abre aspas aí. Mais jogos da Sony chegarão ao Xbox. Sim. Não sei nada sobre Lego Horizon chegar ao Xbox, mas mesmo que chegasse, alguém se importaria? Então essa resposta que ele deu, né, de novo, foi um usuário que estava perguntando para ele se mais jogos do Xbox iam chegar no PlayStation. E aqui, vamos fazer uma pequena pausa, antes de mostrar a lapada gostosa que o mesmo insider deu nos cachistas agora. Olha só, o que ele falou aqui não é surpresa nenhuma. Eu não sei o que vocês estão comemorando tanto, né? Porque todo mundo já imagina que mais jogos do PlayStation vão chegar no Xbox. Tipo assim, vocês não sabem nem fazer mais zoeira de console, né? Vocês não sabem nem fazer, entre aspas, a guerra, o flame, né? Porque vocês estão catando um negócio que todo sonista já tá careca de saber, já tá falando isso desde que saiu o Helldivers 2 no Xbox. A gente não é que nem vocês não que ficaram se iludindo falando, não, mas olha só, a Microsoft só prometeu 4 jogos. Olha aqui o Phil Spencer, então tá tudo certo, galera, é mentira. Sonharam com Forza, Starfield, Gears e acordaram com Hi-Fi Rush. Eu lembro muito bem dessas piadinhas que vocês ficaram fazendo na internet, esses tweets aí que vocês ficaram fazendo, tá? Quando começou a sair jogo, por exemplo, de PlayStation no PC, como Horizon, foi a mesma coisa, a mesma postura que a gente teve. Falou, pô, já era, velho. Se lançou Horizon, que, mano, é um dos títulos, é um dos tentpoles, né? Como a Sony chama lá nos relatórios fiscais dela, ou seja, um dos pilares do PlayStation, ela lançou no PC. O que impede o resto de sair? Então, dali pra diante, todo mundo sabia que o que ia acontecer. Os jogos do PlayStation começaram a sair no PC, ponto final, nada ia impedir que isso acontecesse. Por mais, né, que a Sony viesse a público algumas vezes, dizendo, olha, vai ser seleto, isso, aquilo, outro e tal. Mas, olha, não adiantou nada, né? E de lá pra cá a gente não sustentou mais, né, uma esperança ou uma certeza. A gente simplesmente conviveu com os fatos, né? Coisa que a galera do Xbox só convive depois que toma a lapada na cara. Vamos ler aqui uma coisa que esse mesmo insider, o Nate The Hate, falou exatamente no dia 26, que foi no sábado, onde o Shinobi tinha falado aquelas palavras lá no fórum do Resetera. E aí o Nate The Hate, no mesmo dia, ou seja, 4, 5 dias só antes dele fazer esse tweet que a galera começou a distorcer, ele falou o seguinte, se liga só. Não consigo imaginar que será algo além dos jogos de serviço ao vivo como estamos vendo com Helldivers 2 e Marathon, né? Caso contrário, a Sony parece satisfeita em licenciar propriedade intelectual não utilizada, Patapom, Everybody's Golf, para editoras. Agora vamos ler a lapada reversa que os caras tomaram na cara agora com a resposta do Nate The Hate, depois que ele viu que os cachistas estavam distorcendo o conteúdo dele. Se forem dar ou denunciar o tweet acima, denunciar, né, revelar aí pra galera, pode mencionar o tweet abaixo, aquele que diz que não tem informações específicas sobre qual software será lançado. E estou vendo muitas alegações de que eu disse que toda a linha da Sony é destinada ao Xbox, o que eu nunca falei, o que eu nunca disse. Vagabundo! Isso aí que vocês estão fazendo só revela uma coisa, frustração. A verdade mesmo é que os senhores estão querendo nivelar a situação, né? O dono da Xbox hoje está desesperado para querer nivelar a situação. Porque o console Xbox ele se tornou ainda mais inútil do que ele era depois de começar a lançar os seus jogos no PlayStation. Isso é fato. O PlayStation também, se começar a lançar coisa Day One, por exemplo, no PC, né? Já tem jogo do PlayStation no PC. Quem não tem pressa não precisa ter PlayStation. A gente aqui não tem problema nenhum em encarar a realidade no PlayStation. Se a Sony começar a lançar jogo Day One no PC, vai se tornar tão inútil quanto o Xbox já era. Só que o Xbox ele conseguiu descer ainda mais o nível. Agora os jogos dele, além de estarem no PC, também estão no PlayStation e a Microsoft já está lançando jogos Day One no PlayStation junto com o Xbox. Essa que é a realidade do momento. Então o desespero de vocês em querer nivelar a situação para tentar colocar o PlayStation no mesmo lugar a qualquer custo é visível. A tal ponto que vocês ignoram, né, a possibilidade, quando a gente fala possibilidade de novo, não é bater no martelo ou acreditando cegamente nisso. Mas quando você olha para o cenário das duas empresas, é muito nítido que a Sony ela ainda parece ter uma estratégia diferente. E ela precisa ter, como eu falei no vídeo passado, não é nenhuma questão de se vai ou não, ela precisa. Tudo bem, ela pode não fazer, ela pode querer ir lá e dar com os burros na água, né? Pode querer quebrar a cara. Mas é empresa, você nem trabalha na Sony, você sabe mais que os caras, a Microsoft, por exemplo, supostamente não sabia o que estava fazendo com o Windows Phone, ela não sabia o que estava fazendo com o Mixer, com a Nokia e tantas outras coisas da Microsoft que já faliram, que floparam. Pois é, meu amigo, a empresa estar ali e você aqui comentando não quer dizer que a empresa vai acertar sempre e você vai estar errado. Tem coisas que parecem tão óbvias, mas os próprios executivos
não enxergam porque estão pensando em dinheiro, estão pensando em outras métricas. E por consequência, a empresa, mesmo tendo tantos profissionais ali dentro, pode falir uma divisão, como já aconteceu várias vezes em todas as empresas que você tem no mercado. Se a Sony tem a necessidade muito maior do que a Microsoft em manter o seu hardware muito bem alimentado e com tratamentos diferenciados, tendo algum tipo de exclusividade. Precisa ter. Do contrário, você mata a sua própria plataforma. E a Sony não pode se dar o luxo de matar o PlayStation. E para reforçar ainda mais esse argumento, eu apresento para vocês o relatório, a comparação do relatório fiscal, do ano fiscal do Xbox, que se encerrou agora, né? Versus o ano fiscal da Sony, que também já se encerrou. Quando você olha para os dois caras, o PlayStation fez quase 32 bilhões de dólares com a divisão do PlayStation. O Xbox, mesmo com Activision, mesmo com Bethesda e tudo que a Microsoft comprou até agora, continua atrás. Cerca de 10 bilhões atrás do PlayStation. Cara, como é que pode isso? Não tá com a Activision, não tá vendendo jogo pra caramba no PlayStation. A gente tá vendo aí que os jogos, né, dos estúdios que a Microsoft comprou estão vendendo bem no PlayStation. O único jogo que é dela mesmo, que ela mesma criou, foi o Forza, mas tudo bem. Também vendeu bem aí no PlayStation. Mas por que a Microsoft se permitiu seguir por esse caminho? Não foi porque ela quis, não. Foi porque a Microsoft não teve escolha. O Xbox não estava indo bem e do nada eles decidiram mudar as coisas. Não, o Xbox flopou. O Xbox faliu como console. E aí a Microsoft, para compensar isso depois de ter comprado a Activision e visto, né, que não adiantou nada, ela teve que lançar os seus jogos em outras plataformas. E o PlayStation foi uma delas. Para compensar o rombo, porque essa conta tem que se pagar. Galera, eu vou ficando por aqui. Se possível, não se esqueça, deixa aquele seu like aí bacana no vídeo, porque isso ajuda demais a divulgar nosso conteúdo, divulgar o canal, aumenta mais a nossa família. Se não for um grande trabalho para você, deixa então um joinha no vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.